pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana com as nossas aulas de Química. As orientações da nossa aula são as seguintes. Vocês irão assistir a esta videoaula, que é uma explicação sobre as ligações químicas. Nós vamos começar com a ligação iônica. E também vocês estão recebendo um arquivo com a teoria sobre ligação covalente. Então, vocês irão copiar esta teoria de ligação covalente no caderno de vocês e enviar as fotos para mim, tá ok? Combinado? Então, vamos para a nossa explicação, para a nossa aula sobre ligação iônica. Pessoal, a ligação química iônica, ela é feita entre dois tipos de elementos químicos, os metais e os não metais, tá? Obrigatoriamente é com estes elementos químicos, metais e não metais. Para facilitar um pouquinho, eu costumo falar assim para vocês. Este lado da tabela, geralmente a gente usa bastante aqui os elementos da família 1 e 2, da família 13, tá? Que também, ó, a maioria é metal, com este lado aqui. Existem alguns elementos químicos que não vão fazer ligações, por exemplo, essa coluninha azul aqui. Essa coluninha azul é a família dos gases nobres. Lembra que eu falei para vocês? Os gases nobres, eles são nobres, não se misturam com ninguém, tá? Então, os elementos químicos, os gases nobres, eles não fazem ligações químicas com outros elementos. Eles já são estáveis. Os demais, eles procuram a estabilidade. Então, quando eles fazem ligação química com outro elemento, eles fazem justamente para isso, para buscar essa estabilidade. A estabilidade de um elemento químico para formar a substância química, ela se dá quando na camada de valência ele tem 8 elétrons. O que é a camada de valência, Mônica? É a camada mais externa. Esta camada, para ele ficar estável, ele vai tentar ter a configuração de um gás nobre. O gás nobre, ele está na família 18. Se ele está na família 18, significa que ele tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O gás hélio tem 2, ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, a busca dos nossos elementos químicos é essa, se estabilizar. Para isso, eles precisam vamos falar de uma outra linguagem, um jogo com os elétrons. Como assim? Quando eu tenho tipo de ligação iônica, eu vou ter metal e não metal. O metal, ele vai doar elétrons para os não metais e os não metais vão ganhar elétrons. Então, um perde elétrons e o outro ganha. E sempre elétrons. Por que elétrons? Lembra quando a gente aprendeu os modelos atômicos? Quem fica na eletrosfera, que salta de uma camada de energia para outra, conforme ele vai recebendo energia, ele salta de uma camada eletrônica para outra? São os elétrons. Os prótons, a parte positiva, tá lá dentro do núcleo, da massa, guardadinho. Então, quem vai ficar se movimentando são os elétrons. Então, por isso que eu falo, eu perco elétron ou eu ganho elétrons. E existe mais do que um tipo de ligação química. A primeira que nós estamos vendo é essa que é a iônica, que é a ligação entre metais e não metais. Lembrando, para a gente formar essa ligação, eles precisam buscar essa estabilidade, que é ficar que nem os gases nobres. Ou seja, eles seguem a regra que a gente fala da octanagem. Essa regra da octanagem é ficar com 8 elétrons na camada de valência. E no caso do hidrogênio, no caso daqueles que têm o K, eles ficam com 2 elétrons no máximo, na camada K, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui vendo alguns detalhes. Olha só, na ligação iônica, eu tenho, como eu escrevi aqui, o metal mais ametal. O ametal é o não metal, tá? Então, eu vou ligar entre eles. Os metais vão perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles ficam com carga positiva. Mônica, mas perdeu e vai ficar positivo? Porque ele perde carga negativa. Lembra na distribuição eletrônica que eu ensinei vocês? Por exemplo, o cálcio. O cálcio está assim.
Quando ele é um átomo, né, ele é só um elemento químico, ele não é cátion nem ânion, né, ele não é íon. Quando ele está assim, lembra que eu falei para vocês? Para a gente saber o número de elétrons dele, bastava olhar no número atômico. No caso do cálcio, ele é 20, o número atômico dele. Então, se o número atômico é 20, eu tenho 20 prótons e 20 elétrons. Quando ele se torna um íon, eu perco elétron. Então, se eu tenho prótons, que é positivo, tem 20. 20 carga, né, que é o positivo. Tenho 20 negativo. Se ele perder elétron, ele vai ficar com menos aqui. Então, sobra mais aqui. Então, por exemplo, vamos supor, ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 18. Ó, 20 menos 18, 2. Só que 2 positivo ou negativo? Positivo, porque o carga maior tá no 20, ó. Então, 2 mais. E o cálcio, ele é um metal. Por isso, né, quando perde elétron, fica positivo. Quando ganha, fica negativo. Vamos olhar o flúor. O flúor, ele é o número atômico 9. Então, eu sei que eu tenho 9 elétrons e 9 prótons. Então, eu vou colocar aqui. 9, 9. Tá? Se o flúor é não metal, tá aqui, ó. O ametal ganha elétrons. Então, ele vai ganhar. Ele ganha 1 elétron. Então, aqui, se ele ganhou, ele ficou com 10. 10 menos, mais e menos, né? Continha de menos. 10 menos 9, 1. 1. Só que como ele tem uma carga maior no negativo, 1 menos. Então, ele fica negativo. Os íons que ficam positivos, nós chamamos de cátions. Então, o íon positivo é o cátion. E o íon negativo é o ânion, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Ele perde elétron, ele fica cátion. Ele ganha elétron, fica ânion. Então, quando a gente estuda ligação iônica, os metais perde e vira cátion, fica positivo. Os não metais ganham e ficam ânions, então ficam negativo. É a regrinha sempre. Sempre vai ser assim. Cátion perde, metal perde e a metal ganha. Isso aí é a regrinha quando a gente estuda na ligação iônica. Então, nós temos aqui na nossa tabela. Pessoal, como que a gente consegue ver de uma maneira mais fácil, né? Se o elemento, qual é a carga desse elemento, para não ter que ficar pensando todas as vezes nisso. Então, nós pensamos o seguinte. Família 1, o cátion é mais 1. Então, por exemplo, se ele está na família 1, ele vai doar 1. Então, por exemplo, o potássio vai ficar K+. Na família 2, ele vai ter que doar 2 para buscar estabilidade, que é o caso do cálcio, 2+. Na família 13, ele também busca estabilidade. Vamos supor que é o alumínio, 3+. Na família 14, é mais difícil ocorrer ligação iônica com esses elementos. Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, nós temos que pensar, eles não vão ficar estáveis com 8? Se ele tá na família 1, é mais fácil ele perder 1 ou receber 7? É mais fácil ele perder 1, tá? Aqui na família 2, é mais fácil ele perder 2 ou receber 6, porque tem que ficar com 8 no final. Na família 3, é mais fácil ele perder 3 ou receber 5. Tem que olhar assim. Por isso que esses perdem. Na família 14, eles têm que ficar com 8. Então, fica assim, é mais fácil perder 4 ou receber 4. Por isso que não é muito comum os elementos da família 14 participarem da ligação iônica. Acontece, mas não é comum. Ele é mais comum nas ligações covalentes, que é a próxima que a gente vai estudar, tá? Na família 15. Na família 15, é mais fácil ele perder 5 ou ganhar 3? Mais fácil ganhar 3. Então, por exemplo, o nitrogênio, como ele ganha, 3-. Viu só como não é difícil? Na família 16, todo mundo tem que chegar no 8, hein?
Na família 16, se é 16, é 6. Ele é mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2? Mais fácil ganhar 2 para chegar no 8. Então, ó, 2 menos. Na família 17, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Porque eles lembrem, então vamos que o flúor menos. Ou a gente não precisa representar, só coloca o sinal. Viu só como que a gente vê? A família que ele está, nós sabemos que vai ser a parte, o número do ânion ou do cátion. Só que a gente tem que analisar pensando em chegar sempre em 8, porque o 8 é onde vai estabilizar meu átomo. Então, ele tem que chegar no 8, que é a parte da nossa regra da octanagem. Tá ok, pessoal? Então, quando a gente fica na dúvida, é só pensar desse jeito. Ah, eu olhei, família 13. Ah, ele perde 3 ou ganha 5? Qual é mais fácil? Tá ok? Pessoal, aqui nós vimos, claro, com os elementos mais comuns. Tem também aqui nos elementos de transição. Eles são, no caso, também, ó, metais. Então, eles vão perder, tá? Se eles são metais, eles doam. Eu fiz mais com os mais comuns que aparecem. Vamos, então, agora ver como que a gente escreve uma fórmula química para os nossos compostos iônicos. Então, quando a gente tem... Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Para vocês verificarem como a gente escreve agora uma fórmula química. A fórmula química, nós temos também a forma de Lewis, que a gente não vai ver agora, nós vamos ver a forma mais direta. Nós vamos ver como que a gente forma esse composto. Vamos supor que eu quero formar... Vamos começar pensando no NaCl. Eu quero formar esse composto, né? Já tá aqui pronto, já montei para vocês, mas eu quero montar como chegou nele. O NaCl, nós pensamos assim. Na tá na nossa família 1, aqui, Na. E o Cl na família 17, aqui, Na e Cl. Então, nós vamos pensar. O Na tá na família 1, então ele é o metal. Quando a gente forma compostos iônicos, o metal sempre na frente. Primeiro metal, depois não metal. Então, tá aqui. Se ele tá na família 1, ele é mais. O Cl é da família 17. Então, ele ganha 1, porque é mais fácil ele ganhar 1 do que ele perder 7. Então, ele é menos. Para eu saber como eu formo o meu composto, basta fazer assim. Aqui é como se fosse o 1, aqui é como se fosse o 1. O número que está aqui, eu vou colocar nesse para estabilizar. E o número que está aqui, eu coloco nesse para estabilizar. A gente coloca em X. Só que como o número 1 a gente não precisa anotar, ele vai ficar só NaCl. Vamos ver esse do exemplo que eu passei para vocês. O óxido de alumínio, né? Então, quando a gente faz esse, eu vou pensar. Eu tenho alumínio e tenho oxigênio. Só que eu não sei como ficaria o composto. Porque não é simplesmente eu juntar, eu tenho que anular onde as cargas fiquem nulas para ele ficar neutro. Então, como que eu faria? Nossa, mãe, que é difícil montar esse. Esse é mais complexo. Olha só, é só pensar o seguinte. O alumínio, ele tá aqui, olha, na família 13, tá? Aqui, ó, o alumínio, família 13. Se ele está na família 13, ó, ele é amarelinho, então ele é metal. Então, se ele está na família 13, é mais fácil eu ganhar 3 ou perder 3? Perder, né? Porque para chegar no 8. Então, aqui eu tenho 3 mais. O oxigênio. O oxigênio tá aqui na família 16. Então, é mais fácil eu perder 6 ou ganhar 2? Perder 6. Opa, desculpa, ganhar 2. Então, 2 menos, tá? Então, eu vou ganhar 2, fica 2 menos. Para formar a minha substância, eu vou pegar esses números e vou colocar em X.
o 3 vem aqui e o 2 vem aqui. Aí, na hora de montar a substância, vai ficar Al2O3. E aqui eu tenho minha substância montada. Viu como não é difícil? É apenas fazer essa multiplicação em X. Eu olho na minha tabela, vejo a família e se ele perde ou ganha e quantos. E aí eu multiplico para montar minha substância. Pessoal, lembrando, metais e não metais formam ligação iônica. Isso é extremamente importante. No caso de ligação iônica, um perde e outro ganha. O metal perde e o ametal ganha. Sempre vai ser assim. Algumas características das nossas ligações iônicas que vocês já escreveram. Quando nós temos substância iônica, ela é sólida a temperatura ambiente. Porque a gente tem o metal, a temperatura ambiente é cerca de 25 graus, então ela é sólida no caso da temperatura ambiente. Os pontos de fusão e os pontos de ebulição, aqui é a temperatura onde ela sai do sólido para o líquido, que é a fusão, e do líquido para o gasoso, que é a ebulição, elas são mais altas que nos próximos compostos que vamos estudar, que são os compostos moleculares. No caso dos compostos iônicos, as temperaturas de fusão e ebulição são maiores do que nos compostos moleculares. Também, quando elas em água, se a gente colocar elas em água, por exemplo, o sal, se a gente colocar em água, eles dissociam, formando cátions e ânions, que é isso daqui, ó. Eles dissociam, tá? Também, eles conduzem corrente elétrica. Pessoal, se eu colocar sal na água e colocar os condutores, eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Por exemplo, se eu colocar o açúcar na água, o açúcar não conduz, porque o açúcar, ele é um composto formado por carbono. O carbono tá aqui, ó, na família 14, por hidrogênio, que é não metal, por carbono, que tá na família 14, que também, ó, é vermelhinho, é não metal, e oxigênio, que tá na família 16, também é não metal. Então, ele não conduz, porque ele é um composto molecular, que é o próximo que nós vamos estudar. Também, se nós olharmos, no caso dos compostos iônicos, ele apresenta um brilho maior. Podem ver, coloca o sal e o açúcar do lado. Dá pra gente identificar, sim, qual é sal e qual é açúcar. O sal brilha mais. Fala assim, eu vou misturar sal e açúcar, não vai dar nem pra ver. Dá, porque o sal brilha mais. O composto iônico tem esse brilho, tá? Que no caso, o composto molecular não tem. Então, pessoal, muita atenção nesses detalhes sobre compostos iônicos. Na próxima aula, eu vou passar para vocês sobre os compostos moleculares, que é formado por ligações covalentes, as outras características, outro modo de formar, para vocês saberem diferenciar um composto iônico de um composto covalente, tá ok? Pessoal, bons estudos, aguardo as fotos de vocês, até a nossa próxima aula.